Nós estamos pregando na série Cristianismo Simples, e hoje é a quinta mensagem da série. O tema da mensagem de hoje é Evidências da Ressurreição. Domingo passado nós falamos do poder da ressurreição. Quantos foram abençoados pela palavra de domingo? Hoje eu quero olhar para a ressurreição com um olhar completamente diferente. Porque na mensagem de domingo passado, nós olhamos como crentes, como pessoas que creem na ressurreição e que experimentamos esse poder. Mas hoje eu queria fazer algumas reflexões, até para que nós tenhamos argumento para aqueles que não creem. Aliás, eu quero dizer algo para vocês muito importante. Durante séculos e até milênios, tentaram provar que o cristianismo é uma farsa. Ninguém conheceu. Homens super preparados entraram nesse objetivo de provar que o cristianismo não é verdade, e acabaram se convertendo. Eu poderia citar entre eles C.S. Lewis, que foi considerado o maior escritor do século XX. Era professor de filosofia e quis estudar a Bíblia para mostrar aos seus amigos e aos seus alunos que o cristianismo era uma farsa. Caiu na rede. Outro que também ficou muito conhecido, tem até filme a respeito disso, é o Lee Strobel. Ele escreveu um livro, Case for Christ, um caso para Cristo. Não me lembro como é que é em português, Zé Luiz, como é que é, você lembra? É onde ele literalmente é um jornalista que vai estudar a crucificação e a ressurreição como um incrédulo. Acabou se convertendo. E o terceiro que eu quero citar é o Walid Shoebat, que era um muçulmano, um homem que veio da Palestina com o intuito de montar células terroristas nos Estados Unidos. Entrou na universidade, se apaixonou por uma mulher cristã, se casou com ela, e durante todo o tempo que ele tentava demovê-la da sua fé, ela dizia: a minha fé ninguém vai tirar. Aí ele dizia: mas o cristianismo, a tua Bíblia é uma farsa. E ela disse para ele: tudo bem, se você me mostra onde é que está a farsa, que aí então eu deixo de crer nela. O que aconteceu? O homem se converteu e hoje é um grande pregador do evangelho, mostrando que o cristianismo é verdade. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que o cristianismo, ele não precisa de defensores. Deus não precisa de defensores. No entanto, é importante que a gente saiba também que nós, como cristãos, precisamos dar conta da nossa fé. Existe um scholar, um acadêmico, um grande pensador chamado Vishal Mangalwadi. Este homem estava dando um curso numa universidade cristã americana, e ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele disse assim: a América cristã perdeu os seus jovens quando vão para a universidade, porque durante anos nós temos crido que o evangelho é o partido da fé e a ciência é o partido da verdade. Ele disse: isto não é verdade. O evangelho é o partido da fé, mas é também a verdade. E nós precisamos ter certeza disso, e ter convicção disso, e precisamos saber dar conta da nossa fé, porque muito do que se chama de ciência hoje, nada mais é do que uma religião materialista, porque os cientistas falam das suas convicções, para depois desdizer o que eles mesmos falaram, e as pessoas acreditam que simplesmente porque alguém tem um título de cientista, ele fala toda a verdade. Então hoje eu quero dizer para você que o cristianismo é a verdade, a Bíblia é a verdade, Jesus morreu e ressuscitou, sim. Quantos aqui creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. Por isso o tema da mensagem de hoje é Evidências da Ressurreição. E a gente vai olhar para a história, para aquilo que nós temos de relato, e vamos analisar o que aconteceu, então tirar conclusões para as nossas vidas, amém? Primeira coisa que eu quero analisar é a tumba vazia. Isso é um fato, irmãos.
Tem gente que pensa que não tem provas nem da existência de Cristo. Não, existem provas da existência de Cristo, sim. Você pega, por exemplo, um escritor, o maior escritor judeu, chamado Flávio Joséfo, que foi contemporâneo de Jesus. Este homem citou a Jesus. Diz que ele era um homem bom, ele era judeu, ele não cria em Jesus, mas ele disse, ele era um homem bom, e os seus discípulos dizem que ele é o Messias, e que ressuscitou. Então, há uma evidência histórica no maior escritor judeu. Você não saberia absolutamente nada das guerras judaicas se não fosse pelo Flávio Joséfo. Vocês sabem que ele escreveu, por exemplo, a respeito de Massada. Massada é uma fortaleza que tem no sul de Israel, ali no deserto do Mar Morto. E durante anos as pessoas liam o que o Flávio Joséfo contava a respeito do que aconteceu em Massada, um massacre dos romanos, do general da 10ª legião, chamado Flávio. E eles falavam, será que isso aconteceu mesmo? Até que no século XX descobriram a fortaleza de Massada, inclusive pedaços de cerâmica que relatavam aquilo que havia acontecido ali. Flávio Joséfo escreveu a respeito disso porque uma serva que estava lá fugiu por um dos túneis e contou a ele. Flávio Joséfo falou dessa situação e somente 2000 anos depois a fortaleza de Massada foi descoberta. Este homem, que é considerado o maior historiador judeu, esse homem escreveu a respeito de Jesus, a respeito das suas curas, a respeito da sua bondade, e que os seus discípulos dizem ser ele o Messias, e ressuscitou. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, hoje você vai ouvir algumas evidências muito fortes a respeito da ressurreição de Cristo. Amém? Então a tumba foi encontrada vazia. E o interessante, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que os inimigos de Jesus se lembraram que ele disse que ia ressuscitar. Os inimigos de Jesus se lembravam. Lá em Mateus 27, 63, a Bíblia diz assim, eles estavam lá, os judeus, perante Pilatos, e disseram assim, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles estão perante Pilatos dizendo, olha, aquele embusteiro, Jesus, disse que ia ressuscitar depois de 3 dias. Engraçado, né? Os inimigos se lembraram, os discípulos não se lembraram. Então, eles fizeram mais do que isso, eles colocaram um guarda, ou guardas, na frente do túmulo, para que se acontecesse alguma coisa, os guardas romanos estivessem lá. Olha o que o verso 65 de Mateus 27 diz. Isso tudo antes de acontecer, tá? Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Veja, gente, antes que Jesus ressuscitasse, eles foram para Pilatos e falaram, ó, ele disse que ia ressuscitar depois de 3 dias. E daí, o que vocês querem? Não, dá um jeito, porque vai que algum deles vão lá para roubar o corpo. Então colocaram a guarda para impedir que isso acontecesse, tá? Depois, a tumba foi, além de guardada pelos soldados, ela foi selada pelos romanos. O versículo 66 diz, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Fizeram de tudo para impedir que a palavra que Jesus disse se cumprisse. Eu estou falando dos inimigos, tá? Porque os amigos, a gente sabe que se esqueceram. Esqueceram da promessa. Primeiro as mulheres vão até a tumba para embalsamar o corpo de Jesus, ou pelo menos para colocar as especiarias que eram de costume naquele tempo. Elas não esperavam ver o Cristo ressurreto. E quando chegaram lá, Jesus não estava lá mais, porque já tinha ressuscitado. E o anjo teve que dizer para elas, escuta, por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que vive? Matthew Henry, um dos grandes historiadores e estudiosos da palavra de Deus, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz, o ódio
tem um olhar muito mais atento que o amor. Os inimigos de Jesus estavam tão preocupados em que ele voltasse a causar problemas, que eles não deixaram uma palavra que ele tenha dito passar. Agora os discípulos viram de tudo, viram milagres, viram ele fazer de tudo, inclusive ressuscitar pessoas, e se esqueceram disso, porque o ódio muitas vezes tem um olhar mais atento do que o amor. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes vai surgir na tua vida pessoas que têm o objetivo de destruir a tua fé, e eles vão ser atentos para fazer isso. E você então trate de prestar atenção nas promessas que Deus tem para você, para que você não tenha que sofrer as perdas. Amém? Então, quando as mulheres chegaram, a tumba já estava vazia. Os soldados admitiram isso também. Veja lá o que diz Mateus 28, versículo 11. Chegaram lá, a tumba estava vazia, os anjos falaram com elas, e os soldados também estavam estupefatos, porque houve um grande terremoto. E o texto diz assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Ou seja, aqueles soldados que estavam lá para impedir que Jesus ressuscitasse, ou pelo menos que o seu corpo fosse roubado, eles foram até as autoridades e disseram: é verdade, ele não está mais lá, a tumba está vazia, aconteceu um terremoto, algo aconteceu porque aquele homem não está mais lá, o corpo dele não está lá. E não foi algo natural, porque ninguém passaria sobre nós, foi algo sobrenatural. Os inimigos de Jesus, portanto, sabiam que a tumba estava vazia. Olha o que aconteceu depois. Primeiro, a gente falou que eles já esperavam que algo fosse acontecer e procuraram se precaver. Depois do ocorrido, eles se reuniram também para tomar algumas decisões em relação à tumba vazia. Então vamos ler lá Mateus 28, de 12 a 15. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Aconteceu o que Jesus disse que aconteceria. Ninguém roubou o corpo. Eles ficaram pasmos. Os próprios soldados falaram: não foi ninguém que tomou o corpo de lá. Simplesmente houve um terremoto e de repente o corpo não estava mais. Então eles se reuniram e inventaram uma mentira. E aí subornaram os soldados: vocês vão dizer esta história. E eles assim repetiram. E o texto diz que até os dias que a carta de Mateus foi escrita, esta era a versão dos romanos, como também dos judeus. E para muita gente essa mentira acontece até hoje. Mas o que eu quero olhar aqui com vocês é que a tumba foi encontrada vazia. Diga para a pessoa ao teu lado: a tumba está vazia até hoje. Não é maravilhoso, irmãos? Você pode visitar o túmulo de muita gente famosa, mas você não pode visitar o túmulo de Jesus. Você pode visitar o lugar onde ele foi colocado, mas não existe corpo nenhum lá, porque ele ressuscitou. Amém? E esta é a maior prova da nossa fé. A segunda evidência são as testemunhas oculares. Muita gente viu Cristo ressuscitado, e isto diante de um juiz tem muito peso. Eu vou citar para vocês rapidamente algumas das testemunhas. Lá em Lucas capítulo 23, de 55 em diante, fala das mulheres que foram até lá. Você sabe, nós semana passada pregamos a respeito disso. As mulheres foram até lá e não encontraram Jesus com seu corpo inerte e morto. Ao contrário, Madalena depois até encontra Jesus, vai tocar nele e diz: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai.
Mas ela viu Jesus ressuscitado, e ela vai e conta aos apóstolos. Logo em seguida, a gente vê Pedro e João, porque Maria Madalena chega e conta para os dois que Jesus estava vivo. E muitos descreram, falando: não, isso é impossível, você teve uma alucinação. Mas Pedro e João vão correndo. A Bíblia diz que Pedro foi o primeiro aí, mas João era mais jovem, passou por Pedro. É como se eu e o Daniel estivéssemos correndo, né? Eu podia sair uns 3 quilômetros na frente, que ele ia me passar e eu chegar antes. E a Bíblia diz que João ficou de fora, mas Pedro foi até lá dentro e viu os lençóis dobrados, como se Jesus, ao ressuscitar, além de ter atravessado aqueles lençóis, se preocupou em deixar com que aqueles lençóis ficassem bem dobradinhos, para ter claro ali que não foi ninguém que o roubou. Ele saiu dali por meio daqueles panos, amém? Há um terceiro relato de pessoas que encontraram Jesus, que são aqueles 2 discípulos que estavam indo em direção a Emaús, uma cidade que ficava aproximadamente 12 quilômetros. Eles estavam tristes, e eles estavam indo tristes. De repente apareceu um homem e começou a conversar com eles: por que vocês estão tristes? E eles falaram: mas de onde você vem? Você não está sabendo o que está acontecendo? Você não ouviu falar de Jesus, aquele que haveria de restaurar a Israel, que ele morreu e as nossas esperanças se foram? E aí então Jesus começa a conversar com eles a respeito de todas as profecias das Escrituras, e eles não o reconheceram. É muito intrigante isso, né, irmãos? Será que o corpo de Jesus era tão diferente? Ou será que Jesus os cegou? Qual é o propósito daquilo? Eu vou falar mais para frente, na minha opinião, o que de fato aconteceu. Mas o fato é que quando eles sentaram, estavam ali impactados com as palavras de Jesus. Quando Jesus partiu o pão com eles, as escamas dos olhos caíram, e eles reconheceram e disseram: é o Senhor. E de repente ele desapareceu na frente deles. Lindo, né? A Bíblia diz que as palavras dele queimavam o coração daqueles 2 homens. Eles também testemunharam que Jesus ressuscitou, que a tumba está vazia. Depois a Bíblia fala de Tomé, porque quando os apóstolos viram Jesus, Tomé não estava presente. Tomé não estava presente, e ele disse para os apóstolos: eu não vou crer. Eu não vou crer a menos que eu veja com os meus olhos, a menos que eu possa tocar na ferida do lado esquerdo dele, e que eu possa tocar nas feridas das mãos. E Jesus, 1 semana e meia depois da ressurreição, ele aparece a Tomé. Ele diz: Tomé, vem cá. Tomé está olhando e não está crendo, né? Ele diz: toca do meu lado aqui, toca na minha mão aqui, sou eu mesmo. Tomé cai de joelhos e fala: Senhor meu, Deus meu, Adoni, Eli, Senhor meu, Deus meu. E Jesus diz: Tomé, porque você viu, você creu? Seja crente e não incrédulo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus vai, glória a Deus, pode aplaudir. Jesus vai se manifestando a grupos diferentes. Isso está lá em João capítulo 20, versos 24 a 29. Depois a Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 6 a 8, diz o seguinte: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. No tempo em que Mateus foi escrito, ainda tinha muita gente que viu Cristo ressuscitado, que estava viva. Porém alguns já dormem, ou seja, já morreram. Depois foi visto por Tiago, irmão dele. Mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, que é Paulo falando, como por um nascido fora de tempo. Tiago, a exemplo dos outros irmãos de Jesus, não cria que Jesus era o Messias. Mas quando ele viu Jesus ressuscitado, passou a crer e se tornou um líder cristão. Aliás, foi o segundo líder da igreja de Jerusalém. O primeiro foi Pedro, o segundo foi Tiago.
Tiago, irmão de Jesus, não o apóstolo, porque o apóstolo Tiago foi o primeiro a ser decapitado. Então você vê que Deus, ele fez de maneira que muita gente visse Jesus ressuscitado. E o próprio apóstolo Paulo fala, e por último eu, que sou como que um apóstolo nascido depois, quando ele está indo em direção à cidade de Damasco para pegar alguns cristãos e trazê-los presos para serem julgados em Jerusalém. Está lá na palavra de Deus também este relato, né? 1 Coríntios 15, 8, falando depois, por último a mim. Agora, eu quero perguntar, basta isso para alguém crer na verdade? Porque tanta gente honesta iria mentir. Faz sentido ou não? Mas não tem muita gente que crê em coisa errada, mesmo sendo honesto? Sim ou não? Se eu disser para vocês que tem uma pirâmide que salva, muita gente vai crer, porque hoje em dia as pessoas creem em qualquer coisa. Mas existe um elemento aqui. Não se esqueça que todas essas pessoas, quando Jesus foi preso, ficaram com medo e fugiram. Todas elas. O que aconteceu para que estas pessoas que fugiram agora estavam dispostas a enfrentar? O que houve de fato nesta mudança na atitude dos discípulos? Essa é a terceira coisa que eu quero falar com vocês. Primeiro, eles estavam devastados pela crucificação. Quando Jesus estava preso, irmãos, todos fugiram. O único discípulo que ficou perto foi João. Todos os demais fugiram. Pedro, que tinha jurado que ia com Jesus até o fim, negou 3 vezes. Inclusive amaldiçoou quando a pessoa perguntou: não conhece esse camarada, nunca vi falar. O que fez agora esse bando de gente medrosa ficar corajosa, irmãos? Vejam, eles negaram e fugiram. Mateus 26, 56 faz questão de frisar isso. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, diga todos, deixando-o, fugiram. Isso aqui é no momento da crucificação. Alguns ficaram desacorçoados e foram embora para casa, como os discípulos de Emaús. Mas o que mudou o comportamento das pessoas foi a ressurreição. E deixa eu dizer algo importante. Esses camaradas viram Jesus pregar. Quantos aqui já foram abençoados com alguma pregação que eu tive, que saiu daqui impactado? Vocês já imaginaram a pregação de Jesus? Vocês já imaginaram, irmãos? Esses camaradas passaram 3 anos ouvindo Jesus pregar com aquela unção toda. Esses camaradas viram Jesus curar todo tipo de enfermidade. Ouviram Jesus demonstrar uma sabedoria que não era humana, porque ele deixava os sábios embasbacados. Mas nada disso foi suficiente. Na hora que ele foi para a cruz, eles falaram: meu Deus, eu achei que era ele, mas não é. E fugiram. Fugiram por quê? Por medo de morrerem também. Sim ou não? O que mudou então? O que mudou é que agora eles não estavam falando de uma promessa. É que agora eles não estavam falando de uma ideologia. Agora eles estavam falando de um fato. Ele morreu, eu vi, e ele ressuscitou. Quer me matar? Mate, porque eu sei que o meu Senhor vai me ressuscitar. Ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Então isso é uma evidência extraordinária. Aliás, para eles não era só uma evidência, era uma prova. Nós não podemos provar que Jesus ressuscitou. Nós podemos dar algumas evidências, mas a gente não vai, a menos que ele apareça aqui e fale: toque aqui. Aí eu dizer: eu provo. Mas eles tiveram a prova. Isso mudou a vida deles, mudou o jeito daqueles discípulos. Eles passaram a ser intrépidos. E sabe, gente, esses camaradas passaram a ser tão corajosos. Você sabe como que é a palavra
para testemunha no grego. Eu já falei muitas vezes aqui isso. A palavra testemunha no grego é mártir. Você já ouviu falar a palavra mártir? O que significa a palavra mártir para nós? Alguém que morre por uma fé. Mas não é esse o significado original da palavra. A palavra no original era mártir. Então, se eu fosse testemunhar o casamento de alguém, eu era um mártir. Mas por que a palavra passou a significar isso? Porque esses camaradas criam tanto que nem a morte era capaz de fazer eles descrer do que eles estavam falando. Então muitos cristãos morreram, e a palavra mártir, que significava testemunha, passou a ser aquele que testemunha e morre pela sua fé. Então eu quero dizer para vocês que isto já é uma evidência, irmãos. É uma evidência de que o que esses camaradas viram foi o Cristo vivo, ressurreto, amém ou não? Então, se você olha de uma maneira despreconceituosa, e até mesmo sem fé, e simplesmente analisa o que aconteceu, você percebe que essa turma não foi capaz de morrer por ele, nem tendo visto tudo que ele fez. Mas na hora que eles o viram ressuscitado, aí eles estavam prontos para morrer. Porque aí eles disseram: se ele morreu, ressuscitou, disse que nós vamos também, pode matar, que eu vou me ressuscitar. Você sabe que a igreja primitiva, irmãos, todo mundo tinha algum parente ou algum conhecido que viu o Cristo ressuscitado. Isso fazia com que as pessoas tinham tanta coragem, que quando os romanos começaram a jogar os cristãos lá no Fórum Romano, tem muita gente que pensa que é no Coliseu, mas não era. O lugar onde os cristãos foram mais mortos era no Fórum Romano. Eles queriam ser mortos. Eles iam para as piras e cantavam, e ficavam cantando hinos a Deus, que diziam: eu vou morrer, eu vou ver o meu Senhor. De tão forte que foi a evidência da ressurreição na vida daqueles que o viram. E essas pessoas se multiplicaram, iam contando para os outros. Então alguém dizia: não, mas eu tenho um avô que viu Jesus ressuscitado, eu creio, eu morro por isso. E assim foi então. A história foi se multiplicando, as pessoas foram se convertendo, e aqueles que criam passaram a ser chamados de mártires, porque eram capazes de morrer por aquilo que eles diziam ser verdade. Não era mais uma fé, não era mais algo abstrato, era: eu vi o Cristo ressuscitado. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, esse camarada tinha tudo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio de Israel, dos teólogos da época. Ele estava sendo preparado para ser um dos líderes, ou o principal líder do Sinédrio. E no entanto, o que ele fazia era matar crente e jogar crente na prisão. Mas quando ele vai para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele vê uma luz e vê o Senhor dizendo: Paulo não, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele e os demais que estavam perto não viram a Cristo, mas viram o clarão. Alguns dizem que ouviram a voz. E aí então Jesus fala com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali morre o Saulo perseguidor de crentes, e nasce o Paulo, o maior de todos os evangelistas daquela época, amém? Porque ele viu a Cristo ressurreto. Então é óbvio que existem evidências históricas a respeito disso. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês: e nós? Nós poderemos provar que Jesus está vivo? Sim ou não? Nós não podemos provar que Jesus está vivo. Nós temos evidências. Prova, somente aqueles lá de trás tiveram. Mas será que essas evidências podem ser poderosas? Sabe, gente,
Eu quero dizer para vocês que o relato do que aconteceu com os discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús, ele nos dá uma dica de como seria o testemunho das pessoas de hoje. Não vêm a Jesus, mas sentem a sua presença. Amém? Não o reconhecem fisicamente, mas o reconhecem espiritualmente. As suas palavras fazem o coração ferver, porque eles disseram: então é por isso que o nosso coração fervia enquanto ele falava as Escrituras. Querido, quando você ouve a palavra de Deus e aquilo começa a mexer dentro de você, isto é uma evidência da presença do Senhor na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou lendo um livro, estou quase terminando, de um grande apologeta chamado Ravi Zacharias. O livro se chama Recapture the Wonder, significa recapture o encantamento. Então ele fala sobre como a fé cristã gera em nós um encantamento, um estado de maravilhoso dentro de nós, aquele primeiro amor, né? Então olha o que ele disse, achei muito interessante isso. Ele diz assim: religião e as suas especificidades podem facilmente perder o contato com aquilo que a salvação significa. Não tem nada a ver com o ritual, tem a ver com o relacionamento. Não tem nada a ver com a postura do corpo, porque vocês sabem, né? Os judeus faziam assim, os muçulmanos se prostram. Ele fala: não tem nada a ver com a postura do corpo, mas tem a ver com a necessidade da alma. Não tem a ver com os tempos do dia, porque os muçulmanos, por exemplo, oram 5 vezes ao dia. Tem a ver com a atemporalidade da sua presença. Às vezes Jesus nos visita a qualquer hora, em qualquer momento. Você pode estar no trânsito, dirigindo, você pode estar tomando banho, e quando Ele te enche, você chora e você se alegra e sente a presença dEle. Ele diz: não tem a ver com uma tentativa de agradar a Deus, mas tem a ver com um descansar na sua provisão. Não tem nada a ver com a cultura, e sim com a verdade. Não tem nada a ver com merecer a paz, mas é o poder de Deus de encantar o coração. É Ele, Deus, quem salvaguarda este encantamento na relação com Deus. E aqui eu quero trazer uma palavra e aplicar isso que eu estou dizendo a vocês. Nós estamos há 2000 anos do fato que aconteceu. E do ponto de vista histórico, há evidências enormes de que isso é verdade. Vocês saibam, meus irmãos, que a Bíblia, ela tem muito mais comprovação da existência dos seus personagens do que Shakespeare, por exemplo. Até hoje tem gente que diz que Shakespeare nunca existiu, isso é uma figura. Agora, tem gente que morre pela convicção de que o Shakespeare existiu. Tem muito mais evidência na Bíblia da existência de Cristo e do que aconteceu com Ele, do que qualquer personagem da história. Mas prova eu e você não temos. O que nós podemos fazer de diferença? Qual é a evidência de Jesus hoje na vida de cada um de nós? Em primeiro lugar, é um povo que demonstra o relacionamento com Jesus. Irmãos, quando eu me converti, eu era um jovem de 19 anos, com tanta raiva no coração, que eu queria bater em todo mundo. Quando Jesus entrou na minha vida, saiu o ódio e entrou o amor. Saiu a culpa e entrou a graça. Eu vivo pela graça de Jesus. Ele mudou a minha vida. Isso é uma evidência. Muitas pessoas vieram para a igreja. Alguns dos meus amigos vieram para a igreja. A Célia estudou comigo no Colégio Batista. Ela falou: o Lamartine se converteu. Ela era crente naquela época e eu era endemoniado. Eu azucrinava com as meninas crentes. Todas elas.
Então muita gente veio para lá para saber, mas como é que ele se converteu? Eu encontrei recentemente agora, nós fizemos aqui um encontro este ano com o pessoal da Júpiter, que era uma cidade de Perdizes, aqui na nossa igreja. E eu encontrei um professor que era meu professor de química. Ele falou para mim assim: você era o aluno mais terrível, eu te odiava. Professor de química orgânica, te odiava, porque você azucrinava o tempo inteiro, você era uma pessoa que não dava para controlar. E agora eu vendo você, pastor, eu digo: o poder de Deus existe. Amém, irmãos? Quando Vishal Mangawad foi nesta universidade, ele fez a seguinte pergunta: quantos aqui teriam coragem de permanecer defendendo o Evangelho, mesmo que ficasse provado que o Evangelho não existe, que Jesus nunca morreu, que nunca existiu? Quantos aqui teriam coragem? Metade da classe ficou de pé, metade não ficou. Ele falou: esse é o problema dos crentes. Eles acham que a sua fé é somente a fé. E ele disse: jamais será provado, porque Jesus realmente existiu. Esta é a verdade. Então hoje, por um lado, nós precisamos ter o entendimento das evidências de que isso foi verdade, mas isso não basta. A maior de todas as evidências é do teu coração. Eu encontrei o Senhor. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quantos aqui já tiveram um encontro com Ele essa semana? Ele está dentro de você, Ele mora em você. Mas quantos aqui já tiveram um momento esta semana em que Ele te visitou, em que você se quebrantou, em que Ele falou com você, em que Ele te fortaleceu? Igreja, esta é a maior evidência que nós precisamos mostrar hoje. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida, e isso é que vai atrair as pessoas. Amém, igreja? Amém, igreja? Quantos aqui querem ter uma experiência com o Cristo ressuscitado, que mude a sua vida? Os discípulos a caminho de Emaús, eles representam o tipo de relacionamento que Jesus tem hoje com seus discípulos. Nós não o vemos mais fisicamente, mas nós sentimos a sua presença. Nosso coração aquece quando ouvimos a sua palavra. É por isso que o nosso coração ardia. Querido, quando você vem à igreja e uma palavra faz arder o seu coração, não é porque o pastor pregou bem, mas é porque o Senhor se apresentou na sua palavra de uma maneira invisível, irreconhecível no mundo físico, mas completamente reconhecível no mundo espiritual. Amém? Quantos aqui querem ter esse encontro com Jesus a cada dia? Porque é isso que vai fazer de você uma pessoa capaz de enfrentar os momentos mais difíceis da vida e ainda dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Diga: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! É desse tipo de cristão que o Senhor quer hoje. Pessoas que saibam dar conta da sua fé, que tenham argumento. Então fiz questão de trazer a ressurreição por uma outra ótica, para que você saiba que a nossa fé, ela não é absurda. Aliás, hoje, muitas vezes a ciência vai e diz: provaram isso, descobriram isso e provaram nada. A ciência hoje, muitas vezes, é muito mais uma religião, porque exige muito mais fé das pessoas. Só que nós vivemos num mundo em que as pessoas falam, sabe, com a boca cheia de que aquilo é a verdade. Para 10, 20 anos depois alguém dizer: não é nada disso, é diferente, é assim. Mas o cristianismo não. Faz 2000 anos que o Senhor tem transformado pessoas, e pessoas têm não só vivido para Ele, mas sido capazes até de morrer por Ele. Hoje nós temos mártires morrendo por Jesus.
pessoas que não o viram como Tomé viu, mas creram porque tiveram uma experiência verdadeira com Ele. Amém? É disso que eu estou falando. Deus quer te dar essa experiência, para que você seja uma pessoa, onde você estiver, que você seja uma evidência viva que Jesus existe e transforma a vida daqueles que o servem. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Esse encantamento a qual me refiro, você jamais terá com uma coisa, com uma religião, com uma filosofia. Você só pode ter esse encantamento com uma pessoa. E essa pessoa está viva. E essa pessoa é Jesus. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu quero orar por você que entrou aqui hoje, que talvez esteja vivendo momentos de incerteza na vida, incerteza em relação à vida financeira, incerteza em relação à tua alma. Você que está com a vida incerta e se sente como que caminhando no meio da areia movediça, eu quero dizer que Jesus hoje está aqui. Está aqui hoje para encher a tua vida de contentamento, de convicção de que, porque Ele vive, se você entregar a sua vida a Ele, você também viverá eternamente. Eu queria dizer algo para você. Quando os discípulos conviveram com Cristo, eles viram milagres tão extraordinários, que eles chegaram a acreditar que jamais eles poderiam duvidar daquilo. O apóstolo Pedro, como sempre ele, um homem impulsivo que falava o que pensava, dizia: jamais eu vou te deixar morrer, eu vou com o Senhor até o fim, jamais eu vou te negar. Mas veio o momento da prova, e na prova, quando ele viu Cristo sendo arrastado, ele temeu, e duvidou, e negou. Mas quando Jesus ressuscitou, e foi ter com Pedro, Pedro já era um novo homem, e Jesus disse: Pedro, você vai ser meu primeiro pastor, pastor da minha igreja, eu te perdoo. E sabe, Pedro, hoje você é um homem transformado. Um dia vão te levar, vão te cingir, vão te prender e vão te crucificar, e você não vai me negar. A história conta, queridos, que Pedro morreu crucificado. Mas quando foram crucificar, ele pediu, ele falou: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de ponta cabeça. O que mudou na vida dele foi a conversão genuína. Muitos de nós aqui nos nossos dias confessamos a Jesus, mas diante de qualquer mentira que o mundo fale, apresente, e o mundo, irmãos, é o que eu falei, os inimigos de Jesus têm uma convicção enorme para falar as suas mentiras. E nós vivemos num tempo que a Bíblia diz que a fé de muitos esfriaria, e tem muita gente se afastando da igreja porque a sua fé está esfriando, e está esfriando por uma única razão: porque não tem uma experiência verdadeira com Jesus. Pode ser um simpatizante, pode ser uma pessoa até que acha bacana a fé, mas que basta a mídia, a televisão, o cinema, as mentiras do diabo se levantarem falando como se fossem os portadores da verdade, para que muitos destes cristãos
abandonem a fé. Se você está balançando, você precisa de uma experiência com Jesus. Porque quem tem uma experiência com Ele não nega, nem quando a sua vida está em jogo. Este é o tempo em que Jesus profetizou que a palavra seria pregada no mundo inteiro. E hoje nós estamos alcançando o mundo com a palavra do Evangelho, através das mídias sociais. Mas é um tempo de uma fé morna. Então você precisa, de um lado, ter evidências, estudar a palavra, conhecer a palavra e conhecer de maneira que você possa arrazoar com outros, mas também para si mesmo. Mas sobretudo, você tem que ter uma experiência com o Cristo vivo. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, Ele está aqui agora. Porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, irmãos. O Espírito de Deus está mostrando. Eu sinto a sua presença. Quanto estão sentindo a sua presença? Está na hora da igreja se levantar, não com um discurso, mas com uma vida, com a experiência de vida. Ele me transformou, eu sei de onde Ele me tirou. A experiência que eu tive, ninguém vai negar. Amém? Então feche os seus olhos. Se você hoje está sentindo a tua fé balançar, saia do teu lugar e vem aqui, num sinal de humildade, de dizer: Senhor, fortalece a minha fé, porque eu quero testemunhar, ser um mártir, que viva e até seja capaz de morrer, se for o caso, pela minha fé. Pode sair do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, por favor. Deus abençoe. Pode chegar aqui mais perto. A palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Preste atenção, se você começar a se desviar devagarzinho, ninguém se desvia de uma vez. Começa a relativizar um pouquinho. E cada vez mais vai partindo para longe do Senhor. Não é bem assim, não é bem assim. Daqui a pouco você já não se sente nem parte mais. Você se sente um estranho no meio dos que creem. Mas basta você invocar o nome de Jesus, dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida. Eu quero ter a minha vida até o fim contigo, amém? Quantos aqui querem ser mártires, testemunhas verdadeiras? Talvez nenhum de nós tenha que morrer pela fé algum dia, mas uma testemunha é aquele que testemunha a despeito do que vai pagar, do preço que vai pagar. Pode ser ridículo, das pessoas vão te ridicularizar, vão te perseguir, mas você vai experimentar cada dia do Senhor, amém? Então diga assim, põe a mão no teu coração, diga: Senhor meu Deus, eu me apresento diante de Ti, para Te pedir, Pai, que eu seja uma testemunha do Cristo ressuscitado. Eu quero entregar o meu coração, Senhor, meus sentimentos, a luta que eu enfrento na minha mente, ao Senhor. Ajuda-me a crer. Mostra-me, Senhor, no momento da provação, porque eu quero viver para Ti até o último dia da minha vida. Eu confessarei todos os dias da minha vida: Jesus é o meu Senhor e o Salvador do mundo. Amém.